para um outro momento da nossa conferência. Por favor, toma o teu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Estamos a ter um tempo abençoado na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ter igualmente, o momento a seguir é igualmente abençoador. Por favor, vou pedir que a igreja, os irmãos, prestem mesmo atenção, porque vamos ter um momento de painel. Nós vamos falar um pouquinho acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca da salvação em Cristo Jesus, o Evangelho, tudo que está ligado à nossa fé, ou pelo menos o que nos permitir dentro deste tempo que nós temos. E para este painel, eu vou pedir a presença de alguns irmãos, são servos e líderes do Ministério Internacional Renascer. Vou chamar aqui presente o líder Gabriel Doceta, por favor. Ele é líder do nosso departamento de evangelização. Também vou chamar, por favor, acolham com carinho o nosso líder adjunto, líder Filipe, que é Alanda Filipe. Também servo neste departamento de evangelismo. Vou chamar a nossa irmã Beatriz Geraldo, por favor. E também vou chamar o líder Lucas Sebastião, que serve no departamento da técnica. Não sei se ele está por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho, meus irmãos, muito gosto de partilhar com vocês este painel. Agradeço imenso a Deus pelas vossas vidas, pois vocês são uma grande bênção para o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E nós vamos de seguida aproveitar o tempo e vamos começar com a nossa conversa. Mas antes de mais, você está feliz por estar aqui? Aleluia. Tem sido uma bênção, amém? De glória em glória a Deus. E o nosso Deus vai acrescentar ainda mais. Então, vou já dizer aos meus colegas do painel, meus entrevistados, que fiquem à vontade, por favor. Estamos entre irmãos e o Senhor é Espírito. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então vamos, sintam-se livres para exortar ou para nos abençoar com aquilo que Deus tem colocado nos vossos corações. Desde já eu vou lançar a primeira pergunta. Algo simples. Quem é Jesus? E por que ele veio à Terra? Ou seja, qual é o propósito da vinda do Senhor Jesus aqui nesta terra? Parecendo uma coisa simples, de tão simples que é, nós também entendemos que é poderoso. Amém? Quem é Jesus? Líder Filipe, estás a me olhar muito, então acho que podes começar. Aleluia. Bom, boa tarde, igreja. Antes de tudo, é um prazer e é um privilégio poder ser selecionado para estar aqui com os irmãos, pelo qual eu sou grato a Deus. Também sou grato à liderança do pastor Maelmona, assim como pela liderança da nossa pastora. Amém? Glória a Deus. Indo diretamente para a questão que a pastora colocou, de facto é uma questão bastante interessante. A Bíblia diz que ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo, houve um período que o próprio Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos quem as pessoas diziam que era o Filho do Homem. Aí os discípulos foram dizendo que é Elias, outros disseram que era Moisés. Depois a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, quem dizem que é o Filho do Homem? Aí a Bíblia diz que Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e elogiou a Pedro. Ele disse que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que te revelou essa bênção. Então, vimos que aqui, se calhar, a definição mais simples que nós podemos ter de Jesus, que na verdade não é simples, é que ele é Filho de Deus. Só que, por esse termo Filho de Deus ser comum no nosso tempo, nós acabamos por perder a essência do que Filho de Deus quer dizer.
Se nós olharmos no princípio, a Bíblia diz que um dos maiores, ou seja, uma das coisas que mais problemas trouxe a Jesus foi exatamente o facto dele se identificar como sendo filho de Deus. Porque os antepassados percebiam que a pessoa, ao dizer que é filho de alguém, ele está a dizer que ele carregava o DNA dessa pessoa. Então, Jesus, ao se identificar como filho de Deus, estava a dizer para eles que, na verdade, ele foi gerado por Deus. Ele não veio de homem, mas foi gerado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Adão foi criado por Deus e Deus soprou nas narinas de Adão e Adão ganhou vida. Mas quanto a Cristo, a Bíblia diz que pelo Espírito de Deus, Maria se achou concebido do próprio Deus. Aí nós vimos que, na verdade, o Filho de Deus, em outras palavras, foi o próprio Deus, foi a forma com que Deus achou para salvar a humanidade, se fazendo homem, se introduzindo numa mulher e vindo para esse mundo. Aí passamos para a segunda questão: o que é que ele veio fazer na terra? Quando Jesus foi questionado sobre isso, ele disse que o Filho do Homem veio para resgatar aquilo que se havia perdido. O que é que se perdeu? A comunhão que havia entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o homem pecou. Que o homem pecou e o pecado entrou no mundo e o pecado afastou o homem de Deus. Mas na essência, Cristo não veio apenas lidar com o pecado. Porque o pecado, ou seja, a cruz, foi o meu pelo qual Cristo teve que passar para chegar àquilo que é a sua verdadeira essência. Ele diz, João 10:10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Na verdade, no princípio, nós vimos que Satanás roubou aquilo que era a vida eterna que o homem tinha de Deus. Destruiu a comunhão que o homem tinha com o Pai e matou aquilo que era a própria vida do homem. E aí Cristo se apresenta como vendo trazer a vida e a vida do próprio Deus. Então Cristo vem para a terra exatamente para isso, para restabelecer a comunhão que existia entre o homem e Deus. Aleluia! Oh meu Deus! Uau! O Filho de Deus! Obrigado pela pergunta. Quando nós conhecemos quem é Jesus Cristo, na verdade nós vamos descobrir quem nós somos. Quem nós somos através dele. Então são duas perguntas em uma. Quem eu sou? Exato. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, quando nós conhecemos quem é Jesus Cristo, nós vamos descobrir quem nós somos através dele. Porque quando a revelação de Jesus Cristo, quando nós recebemos a revelação de Jesus Cristo, literalmente, a nossa vida nunca mais será a mesma. Porque é isso que o irmão Kialanda acabou de enfatizar. Jesus Cristo estava na Galileia, pregar o evangelho do reino, expulsar os demônios, curando os enfermos. Chegou um momento que ele estava andando com seu discípulo, porque o povo não lhe conhecia. De tudo que Jesus Cristo fez, o povo não lhe conhecia. Uau. E Jesus perguntou no seu discípulo: o que falam de mim? Quem eu sou? Os apóstolos andaram com Jesus Cristo durante muito tempo. Apenas só foi um que recebeu a revelação do Senhor Jesus Cristo. Uau. Foi um que recebeu a revelação do Senhor Jesus Cristo. Uau. Quer dizer que eles também não sabiam? O resto dos apóstolos ou na altura também não sabiam? Obviamente, porque a Bíblia não resistiu. Apenas só resiste aquele momento quando o apóstolo Pedro responde que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso quer dizer que até que o Espírito de Deus te revela, você não tem como saber quem é. Não tem como saber. Porque tem que ser Deus a te revelar. Porque quando nós recebemos a revelação de Cristo, você pode ser a primeira pessoa a saber coisas. Há coisas que você só vai receber quando você tiver a revelação de Cristo.
Há coisas só que você vai fazer quando você tiver revelação Uau. de Cristo. Uau, uau, uau. Isso quer dizer que desculpa lá, irmãos, esses irmãos, eles são fogo consumidor, pastor Destino. São fogos, esses aqui. Não pensam que é heresia, hein? Filho de fogo consumidor é fogo consumidor. Aprendi com o pastor Júnior. Portanto, eu queria dizer, então, essa revelação, isso que vocês estão a trazer para a igreja, a nos dizer quem é Cristo, vocês têm uma revelação, é isso? Sim. Ou seja, não quero colocar, para vocês terem autoridade de nos dizer quem é Cristo, é porque vocês sabem, e foi por revelação, não foi uma leitura de um... Porque nós recebemos a revelação de Cristo no Espírito. Não nos recebemos na mente. Porque se nós vermos muita gente, por exemplo, se pensa quando ora, né? Por exemplo, no emprego, e ele recebe emprego, ele pensa que já atingiu o estágio da maturidade. O estágio da maturidade é quando você sabe quem te abençoou. É quando você sabe, por exemplo, nós somos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus e nós sabemos quem nos justificou. Uau, líder, calma. Calma. Por favor. Okay. Boa tarde, igreja. Só para acrescentar. Para já, primeiramente, quando está a falar de Cristo, nós devemos saber que Ele é Filho de Deus vivo. Assim como nossos irmãos disseram, que Ele é o Filho de Deus vivo. E Cristo é o precioso presente de Deus para com a humanidade. O Simeão disse que agora, pois o teu servo pode descansar porque viram a salvação. Cristo é a salvação da humanidade. Quer dizer que não importa de que raça nós somos, não importa de que país, de que nacionalidade nós somos. Se nós queremos ter a salvação da parte de Deus, é por intermédio de Cristo. A Bíblia diz que antigamente Deus falou aos nossos antepassados por intermédio de profeta. Hoje Deus tem falado por intermédio de Cristo. Se você hoje quer ouvir da parte de Deus, ouça Cristo. Entenda quem é Cristo. E entendendo Cristo, você entende quem você é. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E este mesmo Verbo se fez carne. Esta palavra que era no princípio, esta palavra que era Deus, é a palavra que se fez carne e habitou entre os homens. É o próprio Cristo, é o próprio Deus que habitou nos homens. Quando estamos a falar de Cristo, nós não podemos deixar de lado a personalidade de Deus. Vamos notar que Cristo é quem revelou a personalidade de Deus. Quem revela a personalidade de Deus é Cristo. Antigamente as pessoas procuravam conhecer a Deus, mas Cristo fez a questão de apresentar Deus para com a humanidade. Oh, meu Deus. Uau. Líder. Irmã Beatriz, por favor. Uau. Por que ele veio então, esse Cristo? Porque nós estamos aqui nessa plataforma. Eu estou a sentir como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eu estou assim, tipo, enquanto Jesus falava dele mesmo, pelas Escrituras, a Bíblia diz que o coração deles começou a arder. É isso que eu estou a sentir no meu coração. Está a arder pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode, por favor, prosseguir, irmã Beatriz. Aleluia. Deus é bom, amém. Primeiramente, gostaria de agradecer à liderança pelo privilégio de estar aqui a partilhar a palavra com os meus irmãos. Obrigada.
Na verdade, os meus irmãos, não vou dizer que já disseram tudo, amém? Porque a revelação de Cristo certamente não se esgota. Temos sempre muito mais para aprender com esse Senhor que está em nós, aleluia. Quem é Jesus Cristo? Meus irmãos já acabaram de dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é tudo que Deus tinha para essa humanidade. O nosso irmão Lucas falou sobre... Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu acredito que existe uma razão pela qual João trouxe essa revelação para apresentar quem na verdade é esse Cristo que está a vir aqui no mundo. Que não é qualquer um, é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. E aqui no mesmo livro, no capítulo 8, diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Igreja, nós sabemos que o homem estava no pecado, aleluia. O homem estava morto no seu pecado. Isso quer dizer que no mundo não tinha nenhuma luz. O mundo jazia em trevas porque o espírito do homem havia sido corrompido no princípio. Adão cometeu, foi desobediente e a natureza de Adão foi corrompida, entrou o pecado. E todos aqueles que vieram da descendência de Adão automaticamente vieram com a natureza do pecado. E por causa disso, Deus amou tanto o mundo, diz a palavra, que deu seu Filho único. Isso quer dizer que Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus para com a humanidade. Deus amou tanto o mundo que deu Jesus Cristo para que todo mundo que olhasse para Ele visse a luz. Aleluia. E olha só, essa luz já não está aqui fisicamente. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E a palavra declara que Ele está em cada um de nós pelo seu Espírito. Isso quer dizer que todos nós podemos conhecer esse Jesus Cristo que um dia esteve aqui na terra e agora habita em nós vivo. Aleluia. É esse que é Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que nos reconciliou com o próprio Pai. Hoje temos a mesma identidade. Aleluia. Jesus Cristo trouxe a identidade para nós. Aleluia. E quando Ele morreu e ressuscitou, nos deu uma vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Aleluia. Ele é a nossa vida. Uau. Razão pela qual nós estamos aqui, porque Ele é a nossa vida. Porque se Ele não ressuscitasse, nós não teríamos mensagem. Aleluia. Nós então não mire. Não teríamos mensagem. Aleluia. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Uau, a irmã Beatriz disse algo, chamou-me a atenção. Que está lá escrito em João 1, né? Ele é a luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. E a Bíblia fala que no princípio a terra era vazia e sem forma. Havia trevas sobre a face. E a palavra estava lá e disse. Quer dizer, Jesus Cristo a palavra já estava lá. De facto, Jesus Cristo encarnado, Ele é Deus. Amém? E como ela mesmo disse, a irmã disse que Ele é a revelação do amor de Deus para com os homens. Quer dizer que o homem não sabia que era amado por Deus. E Jesus Cristo veio revelar isso, quanto Deus ama a humanidade. Para dizer a alguém que aqui está, ainda que a tua própria mãe que te gerou não te ame. Eu sei que fala-se muito de amor de mãe, mas a palavra está a dizer que há mães que abandonam filhos. Mas a Deus, este nunca poderá te abandonar. Então quero confortar o coração de alguém que esse Jesus Cristo a quem nós estamos a adorar, Ele é real. Vocês mesmo ouviram, para os nossos irmãos falarem isso, quer dizer que o mesmo Espírito que revelou Pedro quem Jesus era, é o mesmo Espírito que revelou a cada um deles quem Jesus é. E esse mesmo Espírito pode revelar a cada um que crê no Evangelho. Amém? Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu quero acrescentar, né? O que é que Jesus Cristo veio fazer? A Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 24, no seu verso 44. Esse é Jesus Cristo, né, que estava a conversar com seus discípulos. Depois lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus Cristo
Ele veio no mundo para um propósito. Jesus Cristo veio cumprir uma missão. Tudo que Jesus Cristo veio fazer na terra já estava documentado, já estava escrito. O plano de Deus não era só para nos libertar do pecado. Isso era pouco. Jesus. O plano de Deus era para nos libertar do pecado, nos dar alguma coisa, nos dar a vida eterna. Muitos filhos de Deus não estão conscientes dessa vida. Não estão conscientes dessa vida que eles receberam quando receberam o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 2, no seu verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida agora que eu vivo pela fé, pelo Filho de Deus. Aqui esse autor, ele estava consciente que a vida que ele estava vivendo não é a vida dele. Ele estava consciente que ele estava vivendo a vida de Cristo, uma vida superior à vida humana. Esse é Paulo, certo? Sim. Nós precisamos ter a consciência dessa vida. Por exemplo, se alguém ir no hospital e chega no hospital, o doutor lhe diz que falta sangue e você precisa receber sangue. Essa pessoa, se ele sair no hospital, voltar para casa, ele vai estar consciente que eu recebi litro de sangue. E se essa pessoa recebeu o sangue contaminado, se ele receber sangue contaminado, automaticamente vai se contaminar. Porque Libracasute. Porque a sua condição biológica ficou igual do sangue que ele recebeu. Isso é a mesma que acontece quando você recebe a vida de Cristo. Uau! Quando você recebe a vida de Cristo, você recebe a vida de vitória. Uau! Uau! Os filhos de Deus devem ter consciência dessa vida. Pastora, Uau! só para acrescentar. Uau! 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 Rapidinho, pastor. Só para acrescentar que para Deus não existe uma outra vida. Para Deus só existe uma única vida, que é a vida que Jesus Cristo trouxe aqui na terra. Uau! Uau! A vida de Adão já não é válida. Olha só, porque a palavra diz: todos aqueles que receberam a Jesus têm a vida. Yeah. Não diz todos Fora aqueles... de Jesus é morte. É morte. Quer dizer que para Deus só existe essa vida. Existe uma Quem não única. tem essa vida está morto. Está morto. Para Deus está morto. Está morto. A única vida válida para Deus é a vida que Jesus Cristo trouxe aqui na terra. Oh Deus, está vendo por que temos que sair e pregar esse evangelho? Nós convivemos com pessoas mortas todos os dias nos nossos locais de trabalho. E você tem a vida que é vida de vitória. Aleluia! Ixi, oh meu Deus! Ai, esses filhos aqui do pastor, louvado seja o nome do Senhor. Posso acrescentar algo? Líder docente está a falar algo de extrema importância quando ele dizia que em Cristo Jesus se cumpriram todas as coisas. Líder começou a dizer que Cristo veio, na verdade, ensinar as pessoas a como se relacionar com Deus. Só que quando Cristo Jesus nasce, Cristo não apenas veio ensinar as pessoas a se relacionarem com Deus. Na verdade, Cristo veio apresentar Deus para as pessoas. As pessoas tinham a ideia da distância que existia Deus no céu e as pessoas na terra. Só que quando Cristo nasce, Zacarias diz: Emanuel. Hoje se cumpriu a escritura que diz Deus conosco. E quando Cristo Jesus cresce, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que o Deus que eu estou a vos anunciar não está, na verdade, distante de vocês.
está próximo de vocês, porque desde o momento que Cristo Jesus nasceu, a verdade é que o reino dos céus chegou. E ele estava a dizer para eles: olha, o Deus que vocês não conhecem, nunca viram, ele na verdade se revelou por amor a vocês e se revelou na minha pessoa. Por isso é que diz que ao conhecerem a mim, na verdade vocês não estão a conhecer a mim, vocês estão a conhecer o Pai. Ao olharem para as minhas obras, se você consegue dizer que eu te amo por te curar, na verdade não sou eu que te amo por te curar, é o Pai que está em mim a demonstrar o seu amor por você, ao curar você. E aí quando nós enxergamos a cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós conseguimos ver a manifestação do Deus que eles não conseguiam enxergar no Antigo Testamento. Porque Cristo, quando nasce, ele elimina, ele acaba com a distância que existia entre o homem e Deus, e ele traz o Deus que eles nunca antes viram de forma personificada, em que qualquer pessoa conseguia agora se identificar com ele. É por isso que a Bíblia diz que atualmente Cristo não sente vergonha de dizer que somos irmãos. E nós estamos confortáveis porque temos um Salvador que não apenas falou, mas se identificou conosco em todas as coisas e em todas as áreas. Alguém que realmente se identificou conosco e nos entende. Aleluia. Uau, 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 uau. Uau. Uau, uau. Eu ainda estou com essa de que só existe uma vida, tipo. Quer dizer que, oh meu Deus, isso é sério. Isso é sério. Quer dizer que só existe um tipo de pessoas que têm essa vida. Todo o resto que não está em Cristo não tem essa vida. E não tem outra vida. Está morto. Isso é muito sério, igreja. Então, se você está aqui nesse lugar e você foi convidado, você nunca recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus é aquele que te convence do seu pecado, do juízo e da justiça. Quer dizer que você precisa desta vida para estar junto do Pai. Para você receber o seu amor, basta receber a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje você pode recebê-lo. Por favor, garanta que não saia daqui da mesma maneira. Aliás, você que nos assiste, se por algum motivo alguém tagou o teu nome nesta live, por favor, aceite o Senhor Jesus Cristo hoje e faça dele o Senhor e Salvador da tua vida. Ao fazê-lo, você estará a receber a própria vida de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Uau! Eu ia falar-vos sobre João 10:10, que acerca desta vida que nós estamos a falar, desta única vida, Jesus Cristo disse que nos trouxe essa vida, mas também trouxe ela em abundância. Quer dizer que não basta só ter essa vida. E não é qualquer vida. Tem uma forma de viver essa vida. Como é que nós podemos viver essa vida? Por exemplo, nós estamos a falar de reinar em vida. Como é que nós podemos viver essa vida? Ou reinar com essa vida? Não sei. Se alguém quer. Posso? Sim, por favor. Ok. A Bíblia diz que Deus, Cristo veio para que nós tenhamos vida em abundância. E esta vida não é diferente da vida que Deus tem. É a mesma vida que está em Deus. E se é a mesma vida que está em Deus, nós não tem nenhum pacto, ou não tem nenhuma característica de homem, ou não tem nenhuma participação de homem. O que está nessa vida é tudo de Deus. Tudo quanto está nesta vida é de Deus. Quer dizer que dentro deste pacote que é a vida que Cristo trouxe, só encontramos lá características de Deus. Partículas que só Deus tem. É que está impactado dentro desta vida. E não se pode viver do melhor de Deus e sem estar dentro desta vida. Se nós queremos aproveitar do melhor de Deus, devemos aceitar apenas. Porque se é uma dádiva que veio da parte de Deus, tudo quanto nós podemos fazer, tudo quanto nos é requerido, é aceitar apenas. Porque o que tinha que se fazer, Deus já fez. Não há nenhum sacrifício que nós devemos fazer para viver o melhor de Deus, se não aceitarmos essa vida. Porque Ele trouxe para nós como um presente.
E nós devemos apenas aceitar essa vida. Uau! Essa vida é a vida da nova criatura. O pastor começou por estabelecer no primeiro dia 2 elementos chaves que era para se viver, para reinar em vida. O pastor disse que estes 2 elementos são a abundância da graça e o dom da justiça. 2 elementos chaves, por quê? Porque o dom da justiça fala da habilidade e da capacidade que o homem tem para estar diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa ou de condenação. E isso por si só dá habilidade, ou seja, o dom da justiça nos deu a capacidade de nós vencermos e nós de dominarmos sobre o mundo. Porque a Bíblia diz que aquilo que vence o mundo é a nossa fé. Ao mesmo tempo, ele diz que ele nos deu a abundância de graça. Ele nos dá o dom da justiça, que é aquilo que nos permite dominar, mas se ainda assim o homem não conseguir dominar, Deus lhe deu a abundância da graça. Aquilo que João escreveu, ele disse: filhinho, digo-vos essas coisas para que não pequeis mais. Por quê? Porque agora tem vida de Deus que vos permite não pecar. Mas ainda se alguém pecar, tem. Quer dizer que ele está nos dizendo que temos agora uma vida que nos dá capacidade para nós não cairmos nem fracassarmos. Mas ainda se o homem fracassar no seu caminho, existe a abundância de Deus, existe uma abundante graça da parte de Deus para o levantar e o fazer vencer na vida. E isso é graça de Deus. A Bíblia diz que Paulo compreendeu isso e orou a Deus 3 vezes sobre o espinho na carne. Mas a Bíblia diz que Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. Só que Paulo foi insistindo até que ele compreendeu o que Deus na verdade estava a lhe dizer quando ele disse: a minha graça te basta. Quando ele entende, então ele diz: então me gloriarei nas minhas fraquezas, porque na verdade quando eu estou fraco, sou forte. Porque é a graça de Deus que nos fortalece e é a graça de Deus que nos mantém de pé. Quando o homem está fora da graça, pensa que consegue fazer por si mesmo as coisas acontecerem. Mas quando ele se cansa e reconhece que existe uma graça de Deus, é a graça de Deus que lhe levanta e lhe coloca de pé. A mesma coisa aconteceu com a salvação. O homem bateu no peito que podia se autossalvar, mas não conseguiu. Quando o homem finalmente se rendeu e aceitou a graça de Deus, ele reconheceu que existe um Salvador que pode lhe salvar. E foi assim que a graça de Deus se manifestou em nossas vidas. E temos ouvido diversos testemunhos nessa linha, de pessoas que lutavam com um determinado vício e não conseguiam, mas no dia que se cansaram de chega e se renderam ao Senhor, naquele mesmo tanto, quando eles notaram, 6 meses se passaram e nunca mais cometeram o mesmo erro. Porque se renderam à graça de Deus e se posicionaram de tal maneira que a graça de Deus lhes ajudou a operarem como de fato devem operar e devem viver. Uau, 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 uau. Na nossa fraqueza, afinal há uma abundância de graça. Amém? Uau, uau, Deus seja louvado. Nosso tempo está mesmo... Eu sei, líder. Mas eu estou a olhar para o tempo. Uau, por favor. Sim, a graça Deus. não uma frase. A graça é uma pessoa. E quando o homem está diante da graça, a graça não espera primeiro o homem pedir. A graça disponibiliza. Nós podemos ver isso no cenário quando aquela mulher adúltera lhe encontrar no ato. Os homens da lei lhe levaram até Jesus Cristo. Uau. Lhe levaram até a própria graça. Jesus. Uau. Na carabachata. Oh. Quer dizer, a graça não esperou a mulher pedir o perdão, mas a graça liberou perdão. Na caçata. É isso que a graça faz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ei. Irmão, vocês estão a viver o que eu estou a viver? Não é possível ouvir essas coisas e você permanecer o mesmo. Não é possível. Uau. Uau. A graça não espera você pedir. A graça disponibiliza. Jesus. Vocês. Nada. Oh Lord. Mas vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui.
Nosso tempo já é escasso. Entretanto, para finalizar, líder Doceta, como pode alguém ser salvo? Existem muitas controvérsias no corpo de Cristo. Nós estamos a falar de coisas muito importantes. E talvez alguém nos acompanhe, ou mesmo alguém que está aqui e sempre teve dúvida com relação a isso. Tem fé, acredita, mesmo no Senhor Jesus. Mas como então receber essa vida? Como então ser considerado filho de Deus? Como então ter a certeza do seu nome no livro da vida? Como então ser salvo? Receber Jesus Cristo ou receber a salvação é quando nós cremos na obra completa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós confessamos, quando nós cremos e confessamos. Porque a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 10, no seu verso 9 a 10, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a maneira bíblica de receber a salvação. Quer dizer que se alguém somente crê, até está difícil falar isso, porque quando você verdadeiramente crê, você fala. Quer dizer, fica agora difícil dizer aquele grupo de pessoas, não, eles são crentes, mas nunca fizeram confissão pública. Porque quando se crê, o sistema da fé crê, por isso falei. Eu falo o que creio. Quer dizer que se ele nunca falou Jesus mesmo, Senhor, quer dizer que nunca creu. Sim, porque se apenas terminando crer, não concluíste. Porque a Bíblia fala no livro de Tiago, os demônios, eles creem e eles estremecem. Tem algo que eles não fazem, é confessar. Jesus. Oh my God. Ai, 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 ai. Quer dizer, fazer o que deve ser feito mesmo para ser salvo, eles não fazem. Isso é que não tem como ser salvo, eles só ficam no tremer. Então, para o Filho de Deus, ou para alguém que ouve o Evangelho, sinal de que creu é ele confessar. Na verdade, não é uma obrigação que ele confesse. O ele confessar é resultado do que ele creu. Sim. Quer dizer que há muitas fés incompletas por aí. Porque não é possível falar o que você não creu. Uau, a nossa fé nos confirma, segundo Romanos 10, 9 a 10, de que a salvação bíblica, ela é efetivada quando você ouve o Evangelho e ao ouvir você crê, e ao crer que o Senhor Jesus Cristo morreu por ti e foi ressuscitado, você deve confessar esta mesma crença e desta forma você é carimbado como justo, você é filho de Deus. Amém? Novamente eu vou repetir, se está aqui alguém nesta sala ou alguém que nos acompanha online, por favor, se você não tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eis aqui uma oportunidade de fazê-lo seu Senhor. Por favor, não termine este encontro, não saia daqui, procure um obreiro e por favor, faça essa confissão conosco para você se unir à família da fé e se tornar então uma nova criatura. Amém? E para deixar só claro que ela não vem pelas obras que nós fazemos. Ele crê na obra que Cristo fez. Porque há uma obra que Cristo fez e esta obra foi completa na cruz. Ele completou a obra. Cristo não deixou uma obra por fazer, por se fazer. Então, se Ele completou a obra, nós temos apenas que crer. Quando nós cremos, nós recebemos a salvação. Uau, 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 uau. Uau, uau. Por favor, eu peço os vossos aplausos ao líder Gabriel Doceta, Quelanda Felipe, irmã Beatriz Geraldo e também ao líder Lucas Sebastião. São verdadeiras bênçãos, ministros do Senhor, são uma bênção para o MIR e também para o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Em seguida,